Hoje vamos conhecer a suntuosidade da Corte Real no Museu Nacional dos Coches. E você, vem comigo! Esta coleção é a coleção mais importante a nível mundial de coches reais, de viaturas e hipomóveis reais. Porquê é que eu digo viaturas e hipomóveis? Porque há aqui vários modelos, nem tudo é coche. Há coche, há berlindas, há seges, há liteiras, há carruagens, portanto há uma série de modelos, como nos nossos dias os automóveis, não é? E é a coleção mais importante, tanto em qualidade como em quantidade, portanto é a maior, por um lado, e a melhor. E porquê? Porque há muitos carros que os outros países europeus perderam durante as guerras, durante as invasões francesas, que na rua a população queimava os coches, como nos nossos dias, quando há rebeliões urbanas, queimam os carros, é a mesma coisa, o espírito é o mesmo, porquê? Porque o coche simbolizava o poder real, e foi uma das razões. Depois as outras duas razões foi o facto de não termos tido, Portugal não ter sido envolvido nas guerras mundiais de forma a ser bombardeado, portanto a toda a Europa sofreu os bombardeamentos e isso teve reflexos em muitas quintas, palácios, onde havia viaturas e que eram destruídas. Em Portugal houve a sorte de terem ficado protegidos, em vários palácios, não estavam aqui, até que em 1905 a última rainha de Portugal, a Dona Amélia de Orleans e Bragança, casada com o rei Dom Carlos, escolheu este palácio, o Palácio de Belém, como de residência. Mais tarde, quando se tornaram rei e rainha, passou a residência de verão, mas na altura foi a residência escolhida. E aqui dentro, em vez de isto era um picadeiro, mas como não estava em uso, estava transformado em armazém, portanto iam pondo cá os coches mais antigos, os que já não usavam, iam ficando dentro deste espaço, pelo que ela, que vinha de Paris, onde tinha presenciado a Exposição Universal de 1900 e, portanto, onde pela primeira vez aparecem coches como peças expostas, porque já havia o automóvel, portanto os coches começavam a ser peça de museu, decidiu transformar este espaço num museu. Estes são os três que se salvaram do terremoto de 1755, eles são de 1716, foram mandados fazer em Roma para uma embaixada ao Papa, uma embaixada portuguesa, portanto Marquês de Abrantes. Uma particularidade que vocês veem nestes é que nós estamos a ver as traseiras dos coches. E à frente iam os cavalos, portanto as traseiras dos coches são sempre as partes mais suntuosas e com uma história. Portanto, nestes três da embaixada, um é o do embaixador e a história é a evolução da ciência náutica e ao mesmo tempo da guerra, que eram os dois aspectos que os descobrimentos portugueses trouxeram. Foi por um lado o desenvolvimento do conhecimento da geografia, por isso temos uma figura simbólica com um compasso que é a geografia, e por outro lado a guerra, um leão que está a esmagar uma figura, portanto que é o símbolo do poder real, a esmagar o infiel. Temos que ver isto à luz do século XVIII. O segundo que está atrás de mim é precisamente o que eu gosto mais, que é o coche dos oceanos, em que se tem o Oceano Atlântico, que dá a mão ao Oceano Índico, as duas figuras dos velhos oceanos com os golfinhos por baixo, são os oceanos a dar as mãos, simbolizando a passagem do Cabo da Boa Esperança, na África do Sul, a caminho da Índia. E depois o globo, o mundo atrás, vê-se o mundo, exatamente mostrando esse conhecimento da volta que começa aqui, da volta ao mundo, que depois Fernão de Magalhães acabará por dar. Depois, o terceiro simboliza, a parte de trás simboliza Lisboa, capital do Império, a ser coroada pela fama, e a seus pés a África e a Ásia, portanto os continentes que era necessário evangelizar.
grande maioria dos coches que encontramos aqui são do estilo barroco. Este é de Dom José I e que demonstra uma grande influência brasileira por, na parte da frente, existirem índios esculpidos. Outro coche engraçado é o coche da Croa, que foi mandado fazer também por Dom João V, que queria ir visitar o Luís XIV, mas também não o deixaram, e foi o Marquês da Ribeira Grande, que acaba por ir a Paris para entregar credenciais de Dom João V ao seu colega, digamos, o rei Luís XIV. E o que é que tem esse coche? No interior tem o chão, portanto, forrado a tartaruga e bronze, todo com um trabalho que é de um artesão francês, Boulle, que é muito conhecido por fazer mobiliário. Que tem uma curiosidade partindo um pouco, talvez, para os mais simples, em que parece ter uma casa de banho? Exatamente, esse é curiosamente, o mais antigo carro que nós temos no museu, na coleção, o modelo é de finais do século XVI, princípio do XVII. Ele chegou a Portugal já no século XVII e fez a viagem de Madrid até Lisboa. Chama-se o coche de Filipe II. Filipe II de Portugal, terceiro de Espanha. Vem a Portugal neste coche, chega à capital, tem grandes festejos, fazem grandes festejos, mas vem nesse coche de viagem, portanto é bastante pesadão e tosco, não tem pinturas, mas tem um interior real, com um sol raiado, que vale a pena ver, um sol raiado de talha. E tem depois o tal, como nos aviões e como sobretudo nos comboios, nos caminhos de ferro, que a pessoa tem nos sanitários uma parte redondinha que dá diretamente na linha. Mas é uma inovação que depois, mais tarde, no século XIX e no século XX, veio a ser utilizada em muitas situações. Foi o primeiro museu de transportes, o primeiro museu dos coches reais, era o primeiro nome, depois com a República, quando foi implantada a República, passou a Museu Nacional dos Coches, em 1910, mas ele nasce em 1905, a 23 de maio. E, portanto, hoje continua a ser o museu nacional mais visitado. Quer dizer, museu, porque depois há palácios, há castelos, pronto, que são mais fáceis. Agora, como museu, é o primeiro mais visitado e daí a sua internacionalização e ser muito conhecido por todos os turistas. Faz parte também do pacote turístico vir aqui, é um bocado como quando nós vamos a Paris, vamos ao Louvre e vamos ver a Torre Eiffel, aqui vai-se ver a Torre de Belém, os Jerónimos e o Museu dos Coches e, portanto, é por isso também que é muito conhecido. Daqui a pouquinho vamos viajar na história dos videogames e você vem comigo, não saia daí!